Você sabe o que são políticas públicas? Se você não sabe, fique atento para se aprofundar hoje. Se você já sabe, vamos fazer uma discussão interessante. Então vamos lá. No vídeo anterior que eu falo de atores sociais, governança, governabilidade, demandas sociais e arenas decisórias, eu digo que o governo existe para atender às demandas sociais. Essas demandas sociais estão aonde? Nas arenas decisórias, onde cada ator social toma suas decisões sobre políticas públicas. E o governo existe para atender essas demandas sociais, seja de empresários, seja de trabalhadores, seja de estudantes, seja das pessoas que dependem de saúde. Todas as camadas sociais dependem desse setor público. E para atender essas demandas sociais, eu crio políticas públicas, eu elaboro política pública. Não existe atendimento de demandas sociais sem elaboração de políticas públicas. Então existem 3 tipos de políticas públicas. Vamos lá. A política pública alocativa. O que é isto? É quando eu invisto recursos públicos na área de infraestrutura para fazer portos, aeroportos, estradas, ferrovias, tá? Investimento em hospitais, investimentos em escolas e universidades, ferrovias, que eu já falei, hidrovias, portos, aeroportos, tudo que promova o desenvolvimento do país e o escoamento da produção desse país. Isto é a função alocativa. Um país só cresce, um estado só cresce, um município só cresce com boas políticas alocativas, com bons investimentos na área de infraestrutura. Isso beneficia empresários, isso beneficia todos os trabalhadores, porque eu tenho mais emprego e renda. A minha empregabilidade está garantida. Eu tenho o segundo tipo de política pública, que é a política pública do tipo distributiva. É quando eu tento distribuir renda com a população que mais precisa do poder público e tem baixa empregabilidade pelo atraso na educação do Brasil, pelo atraso na cultura do Brasil. E eu preciso gerar políticas públicas para atender as demandas dessas pessoas. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, o Bolsa Família, tantos programas sociais que foram criados no Brasil para atender esta população, porque o governo existe para proporcionar felicidade e bem-estar àqueles que mais precisam do poder público. Isto é a função distributiva. Eu ainda tenho uma terceira política pública, que é a política pública estabilizadora, de estabilidade. Estabilidade do quê? Estabilidade da economia, estabilidade das variáveis macroeconômicas. E quais são essas variáveis macroeconômicas? O controle da inflação. Eu disse a vocês em um vídeo desses aí, que a gente tem quase 30 anos que não sabe o que é inflação. E nós já tivemos inflação de 80% ao mês. O controle da taxa de juros, a taxa de juros Selic hoje está 3%, ela já chegou a 37%. Então, eu controlo as variáveis macroeconômicas, inflação, taxa de juros, taxa de câmbio. O que é taxa de câmbio? É o preço da moeda nacional em relação a uma moeda estrangeira. Taxa de câmbio, taxa de juros, emprego, desemprego, o consumo, os juros de cartão de crédito, de empréstimos. Tudo isso são variáveis macroeconômicas
Quem coordena isso? O Ministério da Economia, juntamente com o Banco Central do Brasil, que controla todas as variáveis macroeconômicas. Agora presta atenção. Eu já sei que tem 3 políticas públicas: alocativa, distributiva e estabilizadora. Mas quando eu vou atender uma demanda da sociedade, quando eu vou construir escolas, quando eu vou construir casas populares, quando eu vou dar Bolsa Família, quando eu vou atender uma demanda pública na ponta, nós chamamos isso de política pública finalística. O que é uma política pública finalística? É para atender a demanda da população. Porque tem demandas que não são finalísticas, porque é para pagar o servidor, é para melhorar o sistema de informática de um órgão. Isso você não está atendendo uma demanda social, você vai melhorar o atendimento da população. Mas você não está fazendo algo diretamente para a população. Então, quando você faz algo diretamente para a população, você chama de políticas públicas finalísticas. E essas políticas públicas finalistas é para atender um desejo da sociedade, é para atender o desejo dos atores sociais. E eu preciso formular, eu preciso elaborar essa política pública. Formular, elaborar. E quem elabora as políticas públicas é o núcleo estratégico do governo. E quem é o núcleo estratégico do governo? No governo federal, são os ministérios. No governo estadual, são as secretarias. No governo municipal, são as secretarias, junto com o prefeito, o governador e o presidente da República. Entendido quem que formula a política pública? O núcleo estratégico do governo, representado pelos ministérios, secretários estaduais e secretários municipais. Ok. Então eu já sei como é que eu elaboro. Por isso que tem que ter secretários preparados, um corpo técnico competente nas secretarias. E a política pública, nós vimos ontem no Estado gerencial moderno, que as políticas públicas precisam ter resultado. Então a política pública eu formulo, eu elaboro, eu implemento, eu executo e eu vou medir o resultado. Política pública tem que ter resultado segundo o Estado gerencial moderno. E qual o resultado de uma política pública? Atender plenamente a demanda social. Não adianta você criar um programa, uma política pública que não atenda a sociedade, que atenda só 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Isso não é política pública, isso é enganação. Você tem que atender a demanda social. Quanto mais poderoso é um ator social, como a igreja, que diz ao governo que não seja a favor do aborto, né? As igrejas são poderosas. Tem atores sociais que são poderosos. Quanto maior o poder dos seus atores sociais, mas ele sabe negociar com o governo. O núcleo empresarial, por exemplo, leva uma grande fatia dos recursos públicos federais, estaduais e municipal. Leva uma grande fatia, porque ele tem poder. E quem tem poder, manda no governo. Tá vendo? Porque a gente tem que ter política distributiva para proteger aqueles que não têm esse poder. Essas arenas decisórias é quem define as políticas públicas. Isso a gente chama em administração pública de intermediação de interesses. Quanto mais poderoso um sindicato, mas ele tem mais poder de negociar com o governo. Quanto mais poderoso poderosa a classe empresarial, mas ela tem poder de negociar com o governo. Quanto mais poderosas as massas populares, mas ela tem mais poder de negociar com o governo.
Você está vendo como é que se dá a política pública? O governo não está ali para fazer só a coisa boa, não. Ele sofre pressão dos atores sociais poderosos. Quando o empresário se sente prejudicado, ele vai no governo e o governo é obrigado a abrir mão e dar privilégios a essas classes dominantes. Ok, eu faço políticas públicas para quê? Para a cultura, para a saúde, para a infraestrutura, que eu já falei aqui, para a comunicação. Eu faço política pública para a educação, eu faço política pública para a previdência social, para políticas sociais. Você viu a grita que foi a reforma da Previdência, mas os atores sociais sindicalizados não foram fortes e suficientes como os empresários foram, porque os empresários mandam na arena decisória chamada Congresso Nacional. 90% quem está lá sentado no Congresso são representantes das classes dominantes. Obviamente que a reforma da Previdência iria passar. Isso são políticas públicas. O seu voto é quem define essa correlação de forças. É o seu voto que define quem tem mais poder na intermediação de interesses. E quem tem mais poder é quem tem voto nas grandes arenas decisórias como o Congresso Nacional. Ok? Então vamos para frente. O Estado gerencial moderno, ele cria as políticas públicas junto com algo que a gente chama de programas. Por exemplo, quando eu falo Minha Casa Minha Vida, isso é um programa, isso é uma política pública. Quando eu falo Bolsa Família, isso é um programa, isso é uma política pública. Quando eu falo Faz Cultura, eu estou falando de política pública para a cultura. Ok, vamos lá. Então eu crio a política pública, temos programas. E como funciona essa política pública? A política pública, ela tem que ter um objetivo. Qual o objetivo da política pública? Quem ela quer atingir? Qual o público-alvo que ela quer atingir? 10 mil artistas? 20 mil? 1 milhão de artistas? Quanto maior o público-alvo, melhor é esta política pública. Porque eu não posso fazer política pública para atender apenas 1.000 pessoas no governo federal, no governo do estado, no governo municipal, até que é um número razoável. Então, políticas públicas, programas, é para atender uma grande demanda social. Então ela tem que ter um objetivo. A política pública tem que ter um órgão responsável. Qual o órgão que vai implementar, executar e medir o resultado dessa política pública? Qual o valor dessa política pública? 1 bilhão? 5 bilhões? Quanto vale o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar? Você tem que ter o valor global deste programa. Qual o prazo de conclusão? Não existe política pública sem prazo de conclusão. Vai levar 20 anos uma política pública? 50? Não, porque política pública é para atender uma demanda e essa demanda ser extinta e virem outras demandas. Entendido? Política pública, ela tem que ter indicadores para medir o resultado, porque a política pública tem que ter resultado. E qual o resultado de uma política pública? Atender plenamente a demanda social. Então eu tenho que ter indicadores de medição, eu tenho que ter metas. Daqui a 10 anos eu não quero mais nenhum analfabeto. É uma meta, é uma política pública. Daqui a 10 anos eu não quero ninguém morando em situações desumanas. Daqui a 10 anos, todos os pequenos agricultores terão crédito em bancos. Isso são metas. E você estabelece isso na política pública. Você pode estabelecer aí no seu município, dizendo assim, daqui a 10 anos, todos os alunos com idade escolar devem estar matriculados na escola. Isso é política pública, isso é meta, isso é universalização do ensino público. Ok.
Olha só, metas e regionalização das metas. O governo federal pode dizer assim: eu quero zerar o analfabetismo no Nordeste, no Sudeste, no Sul. Ele regionaliza as metas. Já você, no seu município, pode dizer assim: eu quero zerar o analfabetismo em tais povoados e distritos. Eu regionalizei as metas. Eu vou colocar água potável em todos os distritos. Isso é regionalização das metas. Entendido? É isso que é política pública. É assim que eu faço política pública. Quem estabelece as políticas públicas? Quem estabelece a política pública é a União, os estados e os municípios. Vocês aí no interior do estado, o governo federal, eles desenham as políticas públicas dele. E essa política pública ela tem que ter um gerenciamento, ela tem que ter um especialista em políticas públicas e gestão governamental para acompanhar as metas, os custos. A política pública eu tenho que medir o grau de satisfação da sociedade. A sociedade está satisfeita com essa política pública? Ela está gostando? Está atendendo a demanda social? É a percepção da sociedade. Por isto, nós estamos em período eleitoral. Quando você for elaborar seu programa de governo, você tem que elaborar programa de governo. Você tem que elaborar políticas públicas que tenham recursos no governo federal, tenham recursos no governo do estado, para que você elabore a política pública no seu município e você já sabe onde é que tem o recurso. Entendido? Você sabe por quê? Porque o seu programa de governo na eleição vai se transformar em PPA. Sabe o que é PPA? Plano Plurianual. É tudo que você pretende fazer em 4 anos de mandato. Então, as suas promessas de campanha se transformam em PPA. E se você fizer um plano de governo louco, você não vai realizar nada. No primeiro ano do seu governo, você já está desmoralizado na sociedade, porque você não sabe para que é que tem dinheiro em Brasília, para que é que tem dinheiro no seu estado. Case o seu plano de governo com o plano plurianual do governo federal e do governo estadual. Entendido? Porque eu só posso realizar o que está no PPA. Nada que não está no PPA eu posso realizar. E eu vou tirando do PPA e jogando na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento ano a ano do seu governo. Mas o orçamento ano a ano do seu governo, você tira do PPA, que você tirou do seu plano de governo. Entendido? Entendido como é que faz gestão pública? E é por isso que 90% dos municípios é uma loucura na gestão pública, porque não se mede resultado. Política pública você tem que medir resultado. Sem PPA decente, sem um plano de governo coerente, você só vai prometer e vai ganhar reeleição na base do dinheiro, na base só Deus sabe como, mas a população não vai estar satisfeita, porque você viu que eu disse que a política pública tem que medir o grau de satisfação da sociedade. Ok. Entenderam a importância de políticas públicas? Entenderam a importância de você criar programas? A administração gerencial nos trouxe isso. O que é que ela nos trouxe? Toda despesa para atender uma demanda social tem que ser baseada em programas. E o que são os programas? São as políticas públicas. Fique atento. Por hoje, eu fico por aqui. Mas no próximo encontro, nós vamos falar sobre o papel da política pública no desenvolvimento municipal, sobre o papel da política pública no cumprimento do seu PPA e como é que eu faço para o município crescer. Como é que eu faço para esse município dar um boom de desenvolvimento? Não falo só o município, eu estou falando muito município porque nós estamos em pleno ano de eleição municipal. Os estados e a União.
Por hoje eu fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. E não esqueçam de visitar o canal do professor Erivaldo Oliveira da Silva. Um grande abraço e fiquem com Deus.